tudo o que você está fazendo. O que estou prestes a te mostrar não é teoria da conspiração, mas eventos reais acontecendo neste exato momento que podem estar cumprindo profecias bíblicas escritas há mais de 2000 anos. Você sabia que existe uma profecia que conecta o secamento do rio Eufrates com a mobilização de 200 milhões de soldados vindos do Oriente? E que essa mesma profecia parece estar se alinhando perfeitamente com desenvolvimentos geopolíticos atuais envolvendo China, Rússia e outras potências asiáticas. Se você nunca prestou atenção aos sinais dos tempos, este vídeo pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Fique até o final porque vou te mostrar 4 profecias bíblicas que estão convergindo de uma forma que deveria despertar a atenção de todo cristão. A primeira profecia que preciso te mostrar está registrada em Apocalipse 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Durante séculos, estudiosos se perguntaram como essa profecia se cumpriria. O rio Eufrates sempre foi uma barreira natural gigantesca entre o Oriente Médio e a Ásia. Com mais de 2.800 quilômetros de extensão, ele nasce na Turquia, passa pela Síria e Iraque e deságua no Golfo Pérsico. Mas algo extraordinário está acontecendo agora mesmo. O rio Eufrates está em seus níveis mais baixos da história moderna. Em algumas regiões, perdeu mais de 70% do seu volume normal. Represas turcas, mudanças climáticas, uso intensivo de água para a agricultura, tudo isso está contribuindo para o secamento. Comunidades inteiras que dependiam do rio estão sendo forçadas a abandonar suas terras. Mas aqui está o que é impressionante do ponto de vista profético. Esse secamento está literalmente preparando o caminho. Áreas que antes eram intransponíveis agora podem ser atravessadas. Pontes naturais estão aparecendo. Arqueólogos estão descobrindo estradas antigas e estruturas submersas que estavam escondidas há séculos. É como se Deus estivesse removendo a barreira que sempre separou o Oriente da região de Israel. A segunda profecia está em Apocalipse 9, versículos 14 a 16, e fala sobre 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates, que serão soltos para preparar um exército de 200 milhões de cavaleiros. Por milênios, esse número parecia impossível. Nenhuma nação na história tinha capacidade de mobilizar 200 milhões de soldados. Mas hoje, quando olhamos para as nações a leste do Eufrates, esse número não parece mais impossível. A China sozinha tem 2 milhões de soldados ativos e pode mobilizar muito mais em caso de guerra total. A Índia tem 1,4 milhão de soldados ativos. O Paquistão tem 650 mil. A Coreia do Norte tem 1,3 milhão de soldados ativos e 6 milhões de reservistas. Quando você soma todos os exércitos das nações asiáticas, China, Índia, Paquistão, Bangladesh, Vietnã, Tailândia, Coreia do Norte, Myanmar, o número se aproxima facilmente dos 200 milhões mencionados na profecia. Pela primeira vez na história, existe capacidade militar e populacional para cumprir literalmente essa profecia antiga. A terceira profecia está espalhada por várias passagens que falam sobre os reis do Oriente, ou filhos do Oriente. Essa expressão aparece em Juízes 6 e 3, Isaías 2, 6 e Ezequiel 25, 4, sempre se referindo a povos que viriam do leste para influenciar ou atacar a região de Israel. Hoje, estamos vendo exatamente isso acontecer. A China está construindo a nova Rota da Seda, um projeto trilionário de infraestrutura que conecta a Ásia ao Oriente Médio através de estradas, ferrovias, portos e pontes. Nunca na história existiu infraestrutura para mover exércitos massivos da Ásia para o Oriente Médio como existe hoje. Mas não é apenas infraestrutura. Pela primeira vez, temos nações asiáticas com capacidade de projetar poder militar globalmente. A China desenvolveu mísseis hipersônicos, tecnologia naval avançada, sistemas de defesa aérea de última geração. Eles têm frotas de navios de guerra, porta-aviões, submarinos nucleares. A descrição em Apocalipse 9:17 sobre os cavalos da visão tendo couraças de fogo de jacinto e enxofre, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre,
Pode muito bem ser João tentando descrever tecnologia militar moderna, tanques, mísseis, jatos de guerra, usando linguagem do século I. Se você tem interesse em compreender os acontecimentos atuais através da perspectiva bíblica, considere apoiar este conteúdo. Vamos examinar a quarta análise, relacionada ao timing dos eventos mencionados nas Escrituras. Jesus ensinou em Mateus 24, 32, 33 sobre observar os sinais dos tempos, comparando-os ao brotar da figueira. Muitos estudiosos bíblicos interpretam a figueira como uma referência a Israel, que se tornou nação novamente em 1948, após quase 2 milênios. Em 1967, Jerusalém voltou ao controle israelense. Estes são marcos significativos para aqueles que estudam profecia bíblica. Observamos hoje movimentos geopolíticos interessantes no cenário mundial. A China está expandindo sua influência através da construção de infraestrutura e formação de parcerias estratégicas com outras nações asiáticas. Exercícios militares conjuntos entre potências como China, Rússia, Irã e Coreia do Norte têm se tornado mais frequentes. A China, com sua grande população e economia robusta, tem interesse natural nos recursos energéticos do Oriente Médio. Os investimentos chineses em países da região têm crescido significativamente, estabelecendo uma presença econômica estratégica. Daniel 2,44 menciona: os dias desses reis quando Deus estabeleceria um reino eterno. Para aqueles que estudam profecia bíblica, os alinhamentos atuais entre nações podem ser vistos como cumprimento de textos antigos. Para aqueles que compartilham dessa perspectiva bíblica, alguns pontos de reflexão importantes emergem. Os acontecimentos mundiais podem ser vistos não como aleatórios, mas como parte de um plano divino revelado nas Escrituras. Para os cristãos, estes eventos podem indicar que a segunda vinda está mais próxima do que se imagina. É importante manter uma vida espiritual ativa e comprometida. Para aqueles que ainda não fizeram, vale considerar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A Bíblia ensina a orar por líderes e autoridades, e interceder pelas nações é uma responsabilidade cristã. Jesus ensinou sobre ser prudente e atento aos sinais dos tempos, o que nos ajuda a tomar decisões sábias. As mudanças no rio Eufrates, os movimentos geopolíticos asiáticos e os avanços tecnológicos podem ser interpretados por estudiosos da Bíblia como sinais significativos. Tecnologias modernas possibilitam cenários que gerações anteriores apenas liam nas profecias. Para cristãos, a recomendação é manter-se vigilante, orar pelo mundo e compartilhar estas perspectivas. Para aqueles interessados em conhecer mais sobre o cristianismo, uma oração simples pode ser: Jesus, reconheço minha necessidade de salvação. Creio em seu sacrifício e ressurreição. Aceito-te como meu Salvador. Do ponto de vista cristão, as profecias bíblicas oferecem uma lente para interpretar eventos atuais. Jesus Cristo é visto como a esperança central que estabelecerá seu reino quando essas profecias se cumprirem completamente. Se este conteúdo foi útil para sua compreensão destes temas, considere apoiar e compartilhar com outros interessados em estudos bíblicos. Seus comentários sobre qual aspecto mais chamou sua atenção são bem-vindos. Que Deus abençoe seus estudos das Escrituras.